Primeiro, apresentar a Conexis, né, a entidade que reúne as maiores operadoras de telefonia do país. São uma plataforma da nova economia digital. O propósito, né, do setor é digitalizar o país e conectar aí a todos os brasileiros. Alguns dados do setor: no setor ele foi privatizado em 1998, desde então já foram investidos aí mais de R$1 trilhão. Nós temos no Brasil o quarto maior mercado mundial de banda larga fixa, o sexto maior mercado de telefonia móvel. São atualmente, né, 342 milhões de acessos ativos, quase 2 milhões de trabalhadores envolvidos aí no mercado de telecomunicações, cobertura em todos os municípios. Em termos de arrecadação de tributos, são cerca de 60 bilhões de tributos recolhidos, cerca de metade disso só de ICMS, 6 bilhões para fundos setoriais, e temos aí mais de 100 mil antenas instaladas pelo país para prover a conectividade a todos os brasileiros. Há uma evolução para que a gente entenda a tecnologia, né? Nós começamos com a tecnologia 2G, em que tínhamos disponível basicamente voz e as mensagens curtas de texto, o SMS. A partir da tecnologia 3G, nós tivemos a possibilidade de utilizar a navegação em páginas web pelo celular, uso também de e-mails, e de forma ainda incipiente aí, o uso de redes sociais, na transferência de fotos e pequenos vídeos. E o 4G realmente alavancou o uso com vídeos de alta definição, o uso massivo aí das redes sociais, jogos online e o início aí do que chamamos de internet das coisas. Estamos agora, né, o 5G ativado comercialmente no país desde julho desse ano, na iminência dessa revolução tecnológica, no qual o 5G se coloca como uma plataforma em cima da qual serão desenvolvidas diversas aplicações e disponibilizadas para toda a sociedade. E essa tecnologia, diferentemente das anteriores, ela tem 3 modos de uso. Então, o primeiro delas, realmente poderíamos entender como uma simples evolução do 4G, em que agora nós teremos uma velocidade ainda maior do que já tínhamos disponível. O segundo modo de uso refere-se a aplicações críticas, no qual um grande volume de dados normalmente não é tão necessário. No entanto, é essencial que a rede tenha um baixo tempo de resposta, que chamamos de latência, assim como uma altíssima confiabilidade. Em cima desse segundo modo de uso, estarão disponíveis aplicações voltadas para, por exemplo, os carros autônomos, as cirurgias remotas, né, na telemedicina. O conselheiro Vicente destacou bastante, pois nessas situações, um leve atraso da rede, uma perda de pacote em que há uma retransmissão, pode ocasionar uma fatalidade. Um terceiro modo de uso refere-se à capacidade da rede 5G de agregar uma quantidade muito maior de conexões. Dessa forma, teremos disponíveis esses dispositivos que chamamos internet das coisas, que basicamente serão dispositivos não necessariamente utilizados, né, pelo ser humano diretamente, como nossos smartphones, mas sim uso de sensores, telemetria com medidores de energia e água conectados à rede, transmitindo informações mais atualizadas, uso em rastreamento, né? Então teremos, como foi colocado, a cobertura em rodovia, então será possível você ter diversas aplicações de rastreamento em que utilizarão esse terceiro modo de uso da tecnologia. E a tecnologia 5G, como está colocado, ela é transversal, ela atende a diversos setores da sociedade. Na parte aqui da educação, vamos colocar alguns exemplos: você ter a realidade virtual e realidade aumentada, uso de hologramas, modelos 3D, em que será possível alavancar o conhecimento, tendo aí experiências mais ricas, né, vivências mais reais para os alunos. Na parte da indústria, hoje, um técnico industrial, normalmente ele tem à sua disposição figuras, né, planificadas, seja em papel, no celular ou no computador, ou mesmo vídeos numa sequência específica, e ele poder fazer uso de um óculos de realidade aumentada, por exemplo, em que ele vai visualizar um maquinário, movimentar esse maquinário virtualmente, sem precisar se movimentar ou movimentar o equipamento,
identificar, uma vez que ele abrir aquele maquinário para dar uma manutenção, o que ele vai encontrar no seu interior, de forma muito mais dinâmica. Esses dispositivos, eles, de certa forma, já estão disponíveis, mas o fato de termos uma rede, né, uma conectividade, uma rede 5G provendo alta capacidade, providencia também que esses equipamentos, os óculos, tenham um hardware mais simples, que não precisam de grande capacidade de processamento ou armazenamento, dado que tudo vai estar sendo feito de forma centralizada pela nuvem. Dentre outras questões de monitoramento de estoques, painéis de controle centralizados, o armazenamento automatizado, alertas, seja em smartphones, em relógios inteligentes. Então, é realmente uma linha de produção digitalizada e automatizada, com menos acidentes, tendo uma maior produtividade e um maior desempenho. Para o agronegócio, termos uma integração desses equipamentos em nuvem. Então, todo o maquinário agrícola hoje ele já tem embarcado muita tecnologia. Entretanto, boa parte das vezes ele trabalha de forma individual. Chegando a tecnologia, a conectividade ao campo, será possível que todo esse maquinário, agregado a isso o uso massivo dos sensores, trabalhe de forma integrada, controlado remotamente, de forma que os profissionais que atuam no campo, agrônomos, veterinários, tenham acesso a tempo real a todas as informações e consigam atuar de forma muito mais rápida, aumentando aí a produtividade no campo. E fica o alerta da importância que toda a sociedade possa entender a tecnologia e providenciar, seja por parte do poder público ou da iniciativa privada, formas de atualizar essa mão de obra para essa nova tecnologia. As características dessa nova tecnologia, então, já foi muito esclarecedor aí as informações do conselheiro Vicente. Por uma característica técnica de uso de frequências maiores, essas antenas têm dimensões menores. Por uma questão de evolução tecnológica, elas são também mais robustas e conseguem, no mesmo equipamento, numa mesma antena, ter arranjos diferentes, conseguindo fazer um direcionamento do sinal a um usuário para garantir um fluxo ali contínuo de maior qualidade. Além disso, no 5G, nós temos o que chamamos de uma maior largura de banda e uma maior eficiência espectral. E aí faço uma analogia, o conselheiro Vicente colocou que são as grandes avenidas, né? Faço uma analogia aqui com uma rodovia, em que, por exemplo, dentro do espectro eletromagnético, né, de várias frequências, cada faixa dessa rodovia seria aí um bloco de 10 MHz. E aí imagine que os leilões anteriores, tipicamente, eram leiloados blocos de 10 ou 20 MHz, que seriam uma ou duas faixas dessa rodovia. O leilão do 5G, realizado aí em novembro passado, há cerca de um ano, tem blocos da ordem de 100 MHz e até mais. Então, as rodovias agora com 10 faixas que podem trafegar dados em paralelo. Além disso, a maior eficiência espectral refere-se numa mesma faixa, num bloco de 10 MHz, utilizando-se da tecnologia 5G, é possível trafegar uma quantidade de dados muito maior do que com as tecnologias anteriores. Por fim, o 5G ele tem uma maior eficiência energética, então ocasionará que os dispositivos utilizem menos energia, se tornem mais sustentáveis, e uma maior densidade de antenas. Nesse comparativo, em que verifica-se aí de forma bem clara que a velocidade, essa largura de banda e principalmente a latência está tendo uma grande diferença com relação à tecnologia anterior, na tecnologia vigente aí, 4G. E acho que fica, às vezes, uma dúvida, né, de como são essas antenas, como que elas serão instaladas aí nos municípios brasileiros. E aqui tentamos esclarecer. O primeiro tipo é uma antena que chamamos de indoor, que é instalada no interior das edificações. Essa antena ela é do tamanho similar aí a um modem de banda larga fixa. A maior parte das vezes ela é oculta a quem está passando aí nas edificações, dado que ela fica superior ali ao forro. Temos também as antenas dos sites multifuncionais, em que tem um domo na parte superior, formado ali um conjunto de 3 antenas, mas montado num conjunto único. E, por fim, algo que é muito conhecido aí na paisagem urbana, né, as antenas tradicionais, elas têm, em geral, um rádio adjacente à antena. Esse rádio ele fará a tradução do sinal digital para as ondas de radiofrequência que serão emitidas aí no espaço livre pelas antenas. E agora, mais à direita, as antenas do 5G, em que tem dimensões bem menores. Além disso, a quantidade de cabos utilizada também é menor,
tornando-se aí uma estrutura bem mais simples. Aqui, para a gente possa entender o que temos hoje em termos de instalação das ETRs, que são as estações transmissoras de radiofrequência. Então, temos aquelas de grande porte, essas antenas, essas torres, elas não serão desmontadas do dia para a noite, dado que as tecnologias anteriores ainda permanecerão ativas há algum tempo. Temos também instalações em topo de edificação, no qual o equipamento fica ali adjacente, não necessariamente uma torre, às vezes um mastro, uma estrutura já mais simples. Temos as ETRs móveis, que são os equipamentos com as antenas montadas aí em carretinhas ou vans e direcionadas a locais em que haverá grande aglomeração de pessoas. E também as ETRs de pequeno porte, né, os sites instalados no interior das edificações. E aqui, para onde estamos caminhando, né? Uma vez que essas antenas têm dimensões menores, as novas instalações deverão ser similares a essas agora. Nesses postes multifuncionais, o equipamento fica ali no seu interior, todo o cabeamento vai passado no interior dessa estrutura, de forma que ele fica oculto, né? Fica uma estrutura muito mais simples. Para que o sinal, uma vez que nessas frequências maiores temos também uma cobertura menor, a antena precisa agora ficar mais próxima ao usuário. Por isso, haverá um grande volume de instalações camufladas, eventualmente em marquises, em painéis publicitários, também nas fachadas das edificações.